Muito obrigado pela vossa presença. O Partido Renamo esteve aqui reunido com a CNE justamente para partilhar, portanto, este é um encontro ainda de partilha de informação, para partilhar aquilo que é o levantamento que a Renamo fez, digamos, ao longo de quase 3 semanas do recenseamento. E o que nós vínhamos cá partilhar, essencialmente, tem a ver com 3 aspectos. Primeiro, é que os dados que a Renamo fez, levantamento a nível nacional, apontam para 3 situações. Primeiro, é que existem indícios de que está-se a fazer uma estratégia ao nível da atuação para haver um recenseamento seletivo. Isto é, haver estratos da população que são recenseados com celeridade, são recenseados de forma precisa, e há outros estratos da população que, pura e simplesmente, o recenseamento é retardado de forma deliberada. E apresentamos vários casos, temos casos a nível nacional em vários postos que provam isso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto era também vir falar sobre as questões que não são meras irregularidades, mas que estão na alçada dos ilícitos e dos crimes eleitorais. E o terceiro e último aspecto, a Renamo também vinha colocar algumas sugestões concretas de como é que se pode ultrapassar parte dos problemas que foram identificados. Agora, indo por partes, em matéria de retardamento de recenseamento, é muito grave, e nós levantamos aqui a nossa preocupação em relação a esta matéria, porque nós já temos uma história de 29 anos de experiência de processos eleitorais multipartidários. E uma das coisas que ficou assente, e isto é básico, é a partida, a definição dos postos de recenseamento eleitoral por província. O que acontece é que está-se a repetir a mesma situação que no ciclo passado nós identificamos, denunciamos e, inclusivamente, o Partido Renamo submeteu até uma queixa-crime na Procuradoria em relação a esse aspecto. Qual é que é esse aspecto? É a desproporção na definição dos postos de recenseamento por província. Em 2019, apesar da província da Zambésia ter quase o dobro da taxa de crescimento populacional que Gaza, mas a província de Gaza teve 35% de aumento de postos de recenseamento e a província da Zambésia apenas 8%. Esta situação volta-se a repetir justamente neste ciclo eleitoral que inicia. Se forem a ver, analisem só a Zambésia e a província de Gaza, vocês vão ver a desproporção que existe na definição dos postos de recenseamento. Esta é uma das razões que justifica as grandes enchentes que estão a ocorrer na província da Zambésia. Temos casos de pessoas que estão a passar madrugadas a fio à busca de uma oportunidade de exercer o seu direito cívico de se recensear para posteriormente poderem votar. Vocês viram como jornalistas, o caso mais paradigmático ainda foi antes de ontem, penso eu, que em Cuamba ainda se fez algumas filmagens, alguns eleitores tiveram a iniciativa de fazer algumas filmagens de pessoas na rua com cobertores à espera de uma oportunidade durante 3, 4, 5 dias para isso acontecer. Mas se nós formos a ver em contrapeso, formos a ver aqui na cidade de Maputo, por exemplo, em Gaza, por exemplo, onde as taxas de recenseamento são muito elevadas agora, tu não encontras a mesma situação, uma situação quase de tranquilidade. E o nosso receio é de acontecer aquilo que
algumas organizações que fazem estudos sobre isso dizem que aconteceu em 2019, é o chamado subrecenseamento na zona centro e norte. Em 2019, cerca de 1.700.000 pessoas que atingiram a chamada idade eleitoral não foram inscritas na zona centro-norte. Temos grandes receios que isto volte a acontecer justamente este ano. Saindo deste aspecto, outro aspecto importante que toda a gente acompanhou, não os ilícitos, mas os crimes eleitorais que ocorreram em Gurue, que ocorreram em Chiure, que ocorreram em Ribaue. A explicação dos órgãos eleitorais, sobretudo na parte do STAI, do Diretor-Geral do STAI, indica que existem matérias de competência do STAI, dos órgãos eleitorais, são matérias administrativas, mas tratando-se de ilícitos e crimes eleitorais, sai da alçada dos órgãos da administração eleitoral para a alçada dos órgãos da administração dos aspectos penais, isto é, procuradoria, tribunais, por aí fora. Mas nós tivemos que confrontar os próprios órgãos eleitorais que está a haver uma dualidade de critérios. O caso de Grua, o caso de Chiure e o caso de Ribaue tiveram tratamentos diferentes. E como vocês sabem, em Ribaue, por exemplo, os órgãos eleitorais administrativamente tomaram algumas decisões. E uma delas foi a suspensão imediata do diretor distrital envolvido naquele crime eleitoral. Já não acontece a mesma coisa em Gurue, já não aconteceu a mesma coisa em Chiure. Portanto, o princípio de que há questões de âmbito administrativo que são de responsabilidade do STAI e que há questões de âmbito penal que são de responsabilidade dos órgãos que fazem da administração de justiça, me parece que não está sendo respeitado ou então é uma justificação apenas de mero expediente e circunstancial. Para terminar, fizemos um apelo em termos de soluções, propostas nossas da RENAMO. Uma das questões que nós levantamos é que nos casos onde foram identificados problemas de recenseamento ilícito à noite, recenseamento fora do posto de recenseamento, estes ilícitos não basta apenas dar-se uma resposta técnica. A resposta técnica para esses casos é que o STAI, neste momento, diz que tecnicamente são situações compreensíveis, porque as deficiências que o equipamento está a ter, diz que é normal que se possam fazer impressões, tanto dos boletins, que isto é para o consumo interno, como dos cartões PVC, que é para entregar ao eleitor, serem feitos a posterior, depois da hora normal do expediente. Diz que, sob o ponto de vista técnico, é normal. Mas a grande questão que nós colocamos é que a gravidade é que estes processos foram feitos excluindo os fiscais da oposição, excluindo os representantes dos partidos políticos nestes mesmos órgãos eleitorais. Logo, apesar de ser tecnicamente compreensível, é politicamente problemático o que aconteceu. Então, na nossa opinião, não se deviam cingir a uma explicação técnica, mas todos os mobiles, na nossa opinião, que estiveram envolvidos nessa situação, deviam ser objeto de uma auditoria informática, antes destes mesmos mobiles voltarem a ser usados. Como aconteceu, vocês sabem também, na unidade 13, penso eu, que é em Chamanculo, do mobile que desapareceu e que dias depois este mobile apareceu. Este mobile não deve ser usado antes de uma auditoria informática aos dados do mobile. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós aconselhamos é que os órgãos de administração eleitoral devem comunicar cada vez mais. E a nossa proposta foi que todas as semanas deve haver uma conferência de imprensa conjunta do STAI e da CNE a referirem-se, sobretudo, aos casos mais midiáticos e mais graves que têm sido registrados ao longo do recenseamento eleitoral. Essa foi uma proposta que nós colocamos. A outra proposta, só para terminar, é importante resolver-se uma questão muito grave que está sendo tomada com muita ligeireza. Segundo a lei e segundo os procedimentos que foram definidos, o guião do recenseamento,
o recenseamento eleitoral é feito nos distritos onde se localizam as autarquias. O que isso significa? Que num determinado distrito há pessoas que estão em zonas não autárquicas que vão ser recenseadas e há pessoas que efetivamente estão nas zonas autárquicas que são recenseadas. É importante que o STAI e a CNE tenham uma mensagem clara para evitar a confusão que nós estamos a prever que vai acontecer, sobretudo no dia da votação. Porque as pessoas que estão em zonas não autárquicas não têm consciência clara de que os cartões que têm não são qualificados para votar no dia 11 de outubro. E nos parece que o STAI e a CNE não estão a passar a mensagem certa e correta à população para evitar a confusão que vem aí. Segundo o STAI, diz que estão a passar uma mera informação de que as pessoas que estão fora dos órgãos autárquicos, eles têm um cartão, no dia em que forem fixados os cadernos, vão para lá para fazer a verificação dos seus dados e guardam o cartão até as eleições gerais de 2024. Quando os que estão nas zonas autárquicas, a mensagem é que as pessoas levam o cartão, vêm fazer a verificação dos dados e no dia 11 de outubro vão fazer a votação. Mas não me parece, eu sou mandatário nacional da RENAMO, estou a acompanhar o processo a nível nacional, não tenho conhecimento desta mensagem estar a passar de forma efetiva para a população. As pessoas não sabem disto. Mesmo algumas pessoas que estão envolvidas no próprio processo eleitoral, incluindo mandatários partidários, incluindo observadores, população no geral, pessoal, muita gente, eu arrisco a dizer que 98% dos envolvidos não têm conhecimento desta mensagem. Isto é extremamente arriscado, perigosíssimo, a estratégia que o STAI está a utilizar para as pessoas que não estão nas zonas autárquicas. Portanto, nós aconselhamos o STAI que, neste caso concreto, deve, no âmbito das conferências de imprensa que fazer semanalmente, deve comunicar isto a nível central e replicar esta mensagem a nível dos distritos. E nós notamos também, como RENAMO, que a educação cívica que está sendo feita este ano está fraquíssima. Penso que os senhores são jornalistas, estão a acompanhar, não estão a ver um grande movimento como nós tínhamos antes, nas ruas, daqueles carros com megafones a anunciar em todas as ruas e a passar as informações importantes sobre o recenseamento eleitoral. Portanto, aconselhamos a intensificar a questão da educação cívica e a passar as mensagens certas, as mensagens cruciais. Volto a repetir um assunto que já falei, mas que volto a repisar. Os casos graves dos crimes eleitorais, volto a repisar, em que Gurue, Chiure e Ribal foram os mais conhecidos, é importantíssimo uma atitude enérgica, uma atitude, digamos, imediata dos órgãos eleitorais, tanto a nível administrativo e como, por que não, os próprios órgãos eleitorais, fazendo a averiguação das situações, das irregularidades, dos ilícitos, dos crimes cometidos pelos seus próprios agentes, os próprios órgãos eleitorais podem oficiosamente canalizar estes mesmos processos para a Procuradoria. Portanto, não tem que ser necessariamente os partidos políticos a fazê-lo, que já fizemos, a RENAMO já encaminhou processos de crimes para a Procuradoria nestes casos, mas os próprios órgãos eleitorais também o podem fazer, se bem que têm interesse efetivo que este processo seja limpo e que não queiram, pura e simplesmente, mascarar o processo e, digamos, acobertar algumas pessoas que estão envolvidas neste processo. Para terminar, nós hoje vamos deixar um documento que tem aspectos meramente descritivos, só descrevemos as irregularidades, as situações graves que estão a acontecer, mas até sexta-feira nós vamos apresentar uma adenda em que vamos apresentar todas as evidências que nos foram possível recolher ao nível do país, e já prometemos isso à CNE, mas hoje vamos deixar o documento descritivo, sexta-feira vamos deixar uma adenda apenas com provas recolhidas a nível nacional.
Portanto, esta que era a informação que gostamos de deixar com os jornalistas e muito obrigado pela vossa presença. Mas a primeira pergunta, os órgãos eleitorais, portanto, estavam aqui, portanto, a CNE e o STAI, portanto, nós agradecemos o fato, porque o nosso encontro era com a CNE, mas a CNE tomou a decisão de convidar a Direção-Geral do STAI também para estar aqui presente. Portanto, foi um encontro cordial, foi um bom encontro. As propostas que foram por nós apresentadas foram acolhidas e permitiram fazer uma reflexão sobre isto. Naturalmente que houve pontos de discórdia, mas discórdia dentro da urbanidade, dentro do respeito mútuo, mas foi, de uma forma geral, bem encarado, bem recebido. Agora, o que nós esperamos é que isto não fique apenas na cordialidade, nas boas maneiras, mas que, muito rapidamente, alguns dos aspectos que nós levantamos aqui sejam corrigidos de imediato, mas de imediato. E posso dizer alguns que eu acho que nós, como Renamo, achamos que são super urgentes. Primeiro, é a alocação de... Já não é possível corrigir a questão dos postos de recenseamento definidos, mas é possível fazer-se um arranjo imediato, uma solução urgentíssima, que é a alocação de mais mobiles, sobretudo nas regiões onde a afluência da população é enorme e que está a criar, até certo ponto, aquilo que nós chamamos de atenção aos órgãos eleitorais, é que, do ponto de vista psicológico, está-se a criar uma perturbação muito grande. E pode haver muitos eleitores que desistam de se recensear e que estes eleitores, já de ser muito difícil o próprio Estado fazer o levantamento ou a averiguação da dimensão destes eleitores. Portanto, é importante, primeiro ponto, urgentíssimo, a alocação de mais mobiles, sobretudo para a zona centro e norte, com destaque para Zambésia, para Nampula e para Cabo Delgado. Isto é urgentíssimo que se faça isso. É muito urgente. Segundo ponto, é importantíssimo algumas irregularidades que aconteceram, que se faça rapidamente a auditoria informática em todos os mobiles onde houveram problemas claros. Ou recenseamento ilícito fora de horas, impressão de cartões em locais não apropriados, casas dos chefes de quarteirão, secretários do bairro, os chefes tradicionais. Para todos estes casos onde isto foi reportado do Rovuma ao Maputo, é preciso uma auditoria informática urgente e responsabilização imediata dessas pessoas. Em relação à Renamo, neste momento, nós temos, de nível distrital, nós temos 15 processos que foram até à Procuradoria. Atenção uma coisa, até sexta-feira provavelmente vamos atualizar, porque eu disse sexta-feira nós vamos submeter a adenda que vai trazer as provas recolhidas e a relação de todos os processos, tanto do ponto de vista administrativo, isto é, submetidos às CDEs, como os processos que nós submetemos às procuradorias distritais. Mas até agora temos 15 processos que foram movidos pela Renamo. Não sei a outra pergunta qual é que foi, já me perdi. Foram 4 ou 5. Já estavam respondidas. Tudo bem. Então, estou muito agradecido. Se a Renamo é da opinião que se podia prorrogar o processo, o tempo, no caso de recenseamento? Sim, eu acho que não está fora da hipótese. O que é importante é que, dentro daquilo que nós propomos, dentro da proposta que nós fizemos aos órgãos de administração eleitoral, que é a comunicação semanal, essa comunicação tem que ser feita, naturalmente, de um processo que, erroneamente e tristemente, ainda não começou. Portanto, a CNE ainda não começou com o processo da supervisão. Portanto, os processos estão a ocorrer, mas até este momento é o órgão técnico operativo que até está a resolver alguns aspectos que são de ordem administrativa e de supervisão. Portanto, a CNE é que devia fazer a supervisão, neste momento, de todo o processo. E o processo da supervisão ainda não iniciou, infelizmente. Então,
penso que é urgentíssimo que se faça o processo da supervisão para ter dados concretos de realmente qual é o nível real da taxa de recenseamento neste momento, quais são os riscos e qual é a necessidade real ou não da prorrogação. Mas nós, à partida, mesmo sem dados conclusivos, estamos a pensar que é muito, digamos assim, razoável que já se comece neste momento a pensar numa prorrogação no mínimo de 2 semanas. Mas é verdade que, para se fazer uma afirmação mais precisa, é importante que a supervisão da CNE traga dados concretos do que foi aferido no terreno. Portanto, a CNE tem que fazer a supervisão, devem-se trazer esses dados concretos, deve-se, neste momento, dar o ponto de situação dos inúmeros processos administrativos que estão a ocorrer nos distritos, nas brigadas, qual é que é o encaminhamento, qual é que é o desfecho de todos esses processos, para depois se definir. Mas, à partida, nós estamos, neste momento, provisoriamente, muito favoráveis à prorrogação do recenseamento. Talvez uma última questão. Teria 3 pontos de abordagem: recenseamento seletivos, ilícitos e crimes eleitorais, as sugestões relacionadas aos ilícitos e crimes eleitorais. Quais são os que a RENAME identificou e onde? Bom, vou falar exatamente daqueles que são, portanto, um dos mais recentes. Vou falar do mais recente. Fazem 2, 3 dias, espero não estar a me enganar, um dos ilícitos, isto já não podemos considerar um crime eleitoral, um dos ilícitos eleitorais foi o transporte de eleitores da região de Boane para irem se inscrever na Machala. E, curiosamente, o caminhão, o autocarro que transportava essa gente era justamente da empresa de transportes municipal da Matola. Quer dizer, um órgão público que está envolvido num ilícito eleitoral muito grave. Portanto, foram mais ou menos 50 pessoas que foram identificadas pelos fiscais da RENAME, para além das fotografias, as fotos, os vídeos que nós lançamos para as redes sociais, também foi feito, digamos, uma queixa-crime e também uma denúncia aos órgãos eleitorais sobre este caso. Esse é um deles. O outro tem a ver com o caso do Guru, como sabes. O caso do Guru foi o primeiro, o mais midiático, porque coisa curiosa é que o caso do Guru é o que tem a resolução mais retardada, mas foi o primeiro que criou todos os precedentes. E quem identificou, quem fez as filmagens, quem, digamos, fez a queixa-crime para a Procuradoria do Guru foi exatamente os fiscais da RENAME. Temos o caso do Ribau e também, temos o caso do Chiur também. Temos alguns casos, muito recentemente, em Inhambane. Em Inhambane, nós também agora, ainda esta manhã, recebi uma queixa-crime que, a nível do distrito de Inhambane, foi feito recenseamento ilícito, listas de partidos políticos que são entregues aos fiscais aos brigadistas, e brigadistas flagrados a receber essas listas e a dar prioridades nas filas. Portanto, temos alguns casos. Mas com mais detalhes, eu vou agradecer que na sexta-feira nos acompanhem, quando nós trouxermos o documento definitivo do arrolamento das provas que foram possíveis levantar em todo o país, e todos os casos administrativos e também das queixas criminais levantadas pela RENAME ao longo do país inteiro.